Fala, povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você na Sua Agenda, aqui no Barão Coworking. E aí, depois daquela vitória de ontem, aquele 3-0 bem feito, eu fui obrigado a mudar aqui o visual do nosso episódio de hoje. E que, por sinal, gente, eu não estou conseguindo sair da série do Longeviver, porque o negócio fica assim, cada vez que eu converso com alguém lá da UNAT ou que fala desse congresso Longeviver, mais entusiasmado eu fico e doido para chegar dia 29, 30 e 31 de julho, já é no mês que vem, que vai acontecer o congresso de envelhecimento ativo em nossa cidade. E aí, gente, vamos hoje para o quarto episódio da série. Isso. Primeiro episódio a gente conversou com a Rosalie Stoy, que é a coordenadora da UNAT. Logo depois tivemos mais uma dupla aqui, que foi a Grace, que é professora de educação física, e a Josi, economista, falando sobre o letramento financeiro. Duas professoras também da UNAT, da Universidade Aberta da Terceira Idade. E no episódio passado, nós conversamos com a Ana, Raquel e com o Flávio, que também são professores e trouxeram as suas especialidades para a nossa conversa. E aí, em todas essas conversas, gente, ficou um tema comum, que é o tal da economia prateada. E aí, meus amigos, para falar de economia, negócios, eu tenho que chamar a nossa referência em marketing da nossa cidade, mestre Marcos Liberato. Meu irmão, gratidão gigante mais uma vez pela sua presença. Lembrando que já está na segunda, na terceira você pode pedir música. Marcão, se apresenta para o nosso povo aí, por favor. Primeiro, é um prazer estar aqui. Cada convite ele é sempre recebido com um grande sorriso e felicidade. Não, eu sou Marcos, trabalho muito tempo com marketing, branding aqui na cidade. Atualmente eu estou como mentor do Eixo Mercado na Tech para poder desenvolver novos negócios, movimentar esse ecossistema de inovação aqui na cidade. E falando de marketing sempre que me convidam. Ah, cara, muito bom. Eu realmente, sempre que eu lembro de algum tema que pode estar relacionado ao marketing, eu vou te convidar, porque eu sei o quanto você é estudioso da área e o quanto que você tem experiência em fazer essa consultoria nos negócios locais. Irmão, falando nisso, qual é o papo que nos traz aqui? Nos 3 episódios anteriores, foi comum aos nossos convidados eles falarem que os negócios locais não estão enxergando o crescimento da população idosa. Não veem, não estão percebendo esse idoso como um consumidor. E aí eu lembrei de um conceito da década de 60, que a gente já conversou sobre ele, inclusive, que é o de miopia de marketing. Então eu queria que você explicasse para a gente o que é a miopia de marketing, né? Eu sei que você é um cara bom da história do marketing também. E qual a relação desse conceito para o que os nossos convidados anteriores falaram? Perfeito. É impressionante como algo da década de 60 continua sendo atual e, né, cada Triste vez mais notícia, por sinal. uma, uma triste, nesse caso, uma triste notícia. A miopia de marketing, ela começou, esse termo ele foi cunhado pelo Theodore Levy, da Faculdade de Harvard, lá na década de 60, 60 e tudo O mais. artigo foi escrito em 1960. 1960, exatamente. Em que ele falava que as empresas elas se enxergavam nos negócios dos produtos que elas vendiam, quando na verdade elas tinham que estar no negócio de resolver necessidades humanas. E Perfeito. aí está o ponto que você toca em relação aos profissionais que vieram aqui e colocando sobre a mesa essa miopia que ainda acontece no mercado. Lá na época existiu até essa teoria do Teodoro foi fundamentada quando as ferrovias, elas achavam que estavam, as empresas que estavam no mercado de ferrovias, quando elas estavam realmente no mercado de transportes. Perfeito. Quando vieram outras alternativas, o transporte ferroviário acabou, né, Fechando a porta. se reduzindo a cargas e tudo mais. Então, é basicamente isso. Eu tenho que olhar para qual mercado eu estou trabalhando e não necessariamente o mercado do meu produto, o produto que eu vendo. Eu tenho que olhar qual é a necessidade humana que eu estou resolvendo, como que eu estou melhorando a vida das pessoas, como que as pessoas
utilizo o meu produto para poder ter qualidade de vida, ter bem-estar, satisfazer desejos e necessidades. Se eu ficar focado só no meu produto, aí sim eu vou estar sendo uma miopia, ou seja, eu não vou estar enxergando todo o potencial que o mercado tem, que eu posso abraçar, que eu posso resolver, que eu posso ganhar mercado. E principalmente, eu vou estar fechando os olhos, eu não vou estar enxergando como que esse mercado está me vendo. Então, se eu não atendo esse mercado de uma forma correta, esse mercado, além de eu não conseguir vender para esse mercado vai me abandonar. Mas aí, Marcos, você acredita que essa miopia, né, Uhum. ela acontece porque as empresas desenvolveram essa miopia com relação ao idoso especificamente, que é o nosso papo aqui? Será que é preconceito, desconhecimento ou pura distração? Não se deram conta de que a população está envelhecendo? Na verdade, vamos botar todas essas três alternativas no liquidificador, vamos bater e vai sair o suco ou a vitamina do que é isso. Porque, na verdade, são as três coisas. Entendi. Nós vivemos num país etarista. Isso a gente não pode deixar isso de lado, que é uma realidade. Isso é agravado com a falta de percepção dos empresários, das marcas, das empresas, de olhar o entorno e perceber justamente o que você falou. A nossa população ela está envelhecendo. Então, o jovem hoje ele está muito menos propenso a ter filhos do que algumas décadas atrás. Em contrapartida, você é um dos culpados, nós estamos vivendo mais. Ou seja, Que bom, obrigado. qualidade de vida, acesso à informação, acesso a uma alimentação mais saudável. Então, nós temos, apesar de ainda estarmos comendo muita besteira, mas temos informação de como nos alimentarmos, como nos mantermos ativos. Então, está se esticando essa corda. Então, o que acontece? A população ela está muito mais. O Brasil está ficando muito mais idoso. Então, eu não olhar para isso é uma miopia. Eu não entender que o mercado que eu atendia alguns anos atrás, mais para frente, vai ser um mercado mais maduro, é uma miopia. Então, e na verdade, nós temos uma. Todo mundo já deve ter ouvido falar, eu ouvi nos bancos das faculdades, que o brasileiro tem um pouco de alergia a planejamento. Né? O brasileiro, aquela questão do Gerson, né? De É, um jeitinho brasileiro. Então, a gente é acostumado com o fazer. Preciso resolver, eu vou lá e faço. Mas eu não planejo. E quando eu não tenho essa característica, essa percepção de planejamento, eu deixo de olhar de uma forma mais profunda para o meu mercado, eu deixo de olhar de uma forma mais profunda e entender como que a sociedade está mudando, e principalmente a população está envelhecendo, mas isso é um dado. Mas precisamos ir além. Está envelhecendo de que forma? Como que ela está envelhecendo? Quais são os desejos, quais são as necessidades dessa, assim, desse novo público que está se formando? E obviamente que a sociedade ela é mutante. O marketing precisa ir entendendo para poder atender e acompanhando essas mudanças. O idoso, o meu avô, ele foi um idoso que eu não serei igual a ele. Devido a acesso à informação, acesso a várias questões. Então, até o trabalho hoje, home office, ele tem as delícias e as dores do trabalho home office. verdade. Né? Então, tudo isso precisa estar na balança para eu entender esse público. Primeiro, saber que ele existe, que muitas marcas não sabem que ele existe. Saber que ele existe, entendê-lo, como que ele está sobrevivendo, como que ele está coexistindo com a sociedade atual, e a partir daí, então, eu consegui atendê-lo. E aí, Marcão, dentro da sua experiência caminhando pelas ruas de Campos de Goytacazes, quem é o consumidor prateado atual, né? Porque ele é diferente, como eu estou fazendo essa pergunta, que você acabou de falar, comparando o seu avô com o idoso que você será. Como eu hoje sou um 60 a mais, eu fico pensando assim, como é que é, porque a gente sempre, eu até conversando na última, no episódio anterior, eu fiz esse alerta, né? A gente continua falando do idoso frágil, daquele idoso lá da plaquinha que tinha, a plaquinha da vaga do idoso, que era uma bengalinha e tal, curvado. Não é mais assim. Hoje ele está na postura alinhada e está escrito 60 a mais na placa. Como você falou, a expectativa de vida hoje, a gente está chegando aí 75 anos, caminhando para 80. Uhum. Então, assim,
quem é, dentro do que você está estudando ou que você está vendo, quem é o consumidor prateado atual, né? Como ele quebra os velhos estereótipos da vovó do tricô ou do vovô do pijama? Já viu aquela. Eu acho que Sócrates falou que quanto mais eu estudo, mais eu entendo que nada sei. Então, quanto mais a gente estuda sobre mercado, sobre entender as necessidades do público, mais a gente entende que essa resposta ela fica difícil de dar de primeira mão, porque são múltiplas facetas do público. Entendeu? Então, como você me pergunta, como que é o idoso hoje? Eu sei como ele não é. Ele não é como você falou, mas ele hoje pode ser qualquer coisa. O idoso hoje, ele pode, quando a gente fala assim, por 60 a mais, ele pode estar, ele pode ser um maratonista, ele pode ser um CEO de uma grande empresa, de uma startup, ele pode apresentar um podcast. Então, assim, o 60 a mais hoje, ele pode ser o que ele quiser. Então, o que não era comum há décadas atrás. Então, isso se faz mais necessário ainda você entender o seguinte: eu quero atender o idoso, mas qual tipo de idoso eu quero atender? Né? Qual é a necessidade que eu vou resolver desse idoso? É bem lembrado, porque a gente também acaba colocando o idoso numa caixinha só, né? Exatamente. E não é. Assim como você, por exemplo, falou assim: tem uma academia para mulheres, mas que mulher? Que mulher é essa que você está atendendo? Exatamente. Eu lembro que houve uma academia chamada Curves. Foi o maior sucesso mundial de franquia durante muito tempo. Mas eles tinham, assim, era academia para mulheres, mas eles tinham lá, eu li o documento lá na época, e o perfil que eles queriam era mulheres de meia idade que tinham sucesso profissional. E por isso que o modelo de negócio deles era um circuito de 30 minutos que ela podia entrar a qualquer hora do dia. Ela entrava lá, fazia o circuito, era igual para todas elas. Entrou, fez o circuito, eram 10 aparelhos em forma de círculo mesmo, né? Fazia os 10 exercícios, tomava banho e ia embora para casa. Ou melhor, ia embora para o trabalho, que era isso que eles pensavam, né? É para essa mulher. Ah, não, mas tinha idosa, tinha adolescente. Assim, a idosa era mãe daquela empresária e a adolescente era filha da empresária. Então, mas não era para elas, elas estavam lá também, né? Então, foi excelente você lembrar isso. Qual é, dentro desse espectro de idoso de 60 a 80 anos, qual a dor, né, que você vai atender? A gente precisa começar a entender que eu preciso cada vez mais destrinchar a pessoa que eu quero conversar, o público que eu quero atingir. Parar de colocar os nossos públicos em caixinhas, né? Então não se faz mais hoje uma pesquisa somente de forma demográfica. Se atende quem? Homens e mulheres de classe A que moram em tal lugar. Não, isso foi um marketing, como você gosta de falar, de 1900 e bolinha, né? Hoje o marketing ele cada vez tem que ser mais cirúrgico. Então eu tenho que falar com cada um como se esse cada um fosse especial, porque ele realmente é. Então eu tenho que entender. Vou dar um exemplo. Isso eu queria. Se nós falarmos o seguinte, você me perguntar, Marcos, para quem, se eu for levar pelo lado demográfico, para quem 60 a mais que você atende? Se eu falar assim, eu atendo homens 60 a mais, que moram no Rio de Janeiro, com sucesso profissional, e que está exposto na mídia a todo momento. Então esse é meu público. Dentro desse meu público eu tenho Marcelo D2 e o pastor Cláudio Duarte. Qual é a chance de eu conversar de uma forma persuasiva com Marcelo D2 que sirva para o pastor Cláudio Duarte? São pessoas completamente diferentes, de estilo de vida diferentes, e aí que vai a questão psicográfica, vai a questão psicológica. Eu tenho que conversar o seguinte: a minha conversa para definir meu público-alvo tem que ser em cima, obviamente, de um perfil mínimo demográfico, mas saber qual é a visão de mundo daquele idoso, qual é o estilo de vida daquele idoso, como que esse idoso ele enxerga o mundo, o que ele pretende nos próximos anos. Porque se eu conseguir ter essas respostas, aí sim eu vou ver que não cabe nessa mesma gaveta colocar o Marcelo D2 e o pastor Cláudio Duarte. Eles vão estar falando de eles estarão em momentos de visão de mundo diferente, até por características próprias de formação, né, e de criação e tudo mais. Então isso é importante. Até mesmo a questão da espiritualidade.
eu quero vender para todo mundo, mas o idoso, dependendo do negócio que eu faça, do negócio que eu comercializo, o idoso que ele tem a crença em religião de matriz africana, ele não vai ter a mesma, eu não vou conseguir ter a mesma conversa dependendo do que eu vender, do que o idoso que ele é extremamente católico, entendeu? Então assim, eu tenho que nichar. As marcas eu sei que tem medo de perder clientes, mas a maneira que eu nicho, ou melhor, nichar é a melhor maneira que eu tenho de ampliar o meu público. Você citou o exemplo aí, o exemplo da Apple. A Apple, ela não fala com todo mundo. A comunicação da Apple, ela fala com pobre de periferia, mas se eu falar, eu encontro o Apple. Todo mundo quer um iPhone, né? É, Então, mas aí tem um outro motivo para isso, né? uhum. Qual seria esse? Por que que isso acontece? Porque a Apple não trabalha questões demográficas. A Apple trabalha questões psicográficas, ela trabalha um propósito, ela trabalha na questão de entregar benefícios emocionais. Mas ela também cria tribos e, e aí ela cria. Por que que a gente encontra a Apple na periferia? Porque ela gera desejo, né, nas pessoas. Eu estou aqui, mas eu não é porque eu nasci nesse endereço que eu vou ficar aqui para sempre. Ela gera esse desejo justamente porque ela trabalha benefícios emocionais. Quando eu trabalho, ela trabalha benefícios emocionais e benefícios sociais. Numa marca, para falar com um idoso, por exemplo, a gente vai sempre lá, na marca tradicional eu trato com o idoso. Na questão da Apple, a Apple ela não trabalha os benefícios funcionais, que são o quê? A qualidade do aparelho, que é a questão do design. Trabalha também. Mas o importante é, quando toca aquele telefone, você tipo, eu comprei um Apple, eu cheguei lá, né? Eu sou um cara de sucesso mesmo que não seja. Eu sou um cara descolado mesmo que não seja. E os benefícios sociais é o seguinte, é tocar o meu telefone aqui, e a Apple trabalha de forma maravilhosa nisso, é que eu não preciso pegar meu telefone para você saber que eu tenho um iPhone. O toque dele vai te dizer. E o fato de, quando tocar meu telefone, eu me sinto extremamente resolvido, porque eu sei que você sabe que eu tenho um iPhone. Então, benefício social, ou seja, a Apple está me emprestando uma armadura de um cara de sucesso, de um cara de status, porque você vai perceber isso de mim quando tocar meu iPhone. Eu chegar com o iPhone 17 aqui, você fala, pô, Marcos, esse pô, Marcos já pagou os 10 mil reais, entendeu? Então, assim, são benefícios emocionais. Então, na periferia, o jovem quer também, pô, fulano, cara, é a novinha que tá no funk. É a mesma função do tênis, né? Exatamente. É a novinha que tá no funk olhar pro garotão e falar assim, pô, a selfie, eu fiz uma selfie no iPhone dele, entendeu? Então, não é questão do benefício funcional. Mas, se marcas ficarem presas somente a benefício funcional, ela não consegue chegar, talvez, nesse ponto de criar tribos pertencentes a isso. Então, por que que a Red Bull ela atinge a mim, ou atinge a você, e eu não bebo Red Bull, e eu consumo a marca? Porque eu estou consumindo a mídia da marca, sai um boné, eu tô com o boné da marca, acho o boné criado, a camisa da Red Bull, mas qual é o core dele? O core dele é vender energético, eu não bebo energético. Então, assim, tá me vendendo algo muito mais. Não é só o benefício de gostar do sabor ou não do energético. E aí, o que o idoso tá precisando que eu entregue para ele? Qual é o problema que o idoso tem lá na ponta que eu posso e preciso resolver? Primeiro, eu tenho que saber qual é o idoso, né? Não é todo idoso. Então, a primeira tarefa de todo mundo é saber qual idoso eu quero atender. Porque se o meu idoso ele tem a pretensão de, de fazer podcasts, né, no 60 mais, eu tenho uma forma de comunicar com ele. Eu sei que eu vou entregar para ele. Se o meu idoso ele tem a pretensão de ser um maratonista, eu tenho uma outra forma de entregar para ele. Entendeu? Caraca, perfeito. E aí, baseado no que você trouxe agora para a gente, será que o empresário local está deixando muito dinheiro na mesa ao não olhar para esse grupo? Tá, infelizmente tá. Na verdade, nós não temos a cultura de planejamento, como eu falei, e quando eu não planejo, eu não destaco os meus nichos de mercado. Então, nós aqui, nós estamos deixando muito dinheiro na mesa em toda a cadeia produtiva. É para o jovem, é para a mulher, é para o negro, é para o LGBT, que ia mais, principalmente também para o idoso. Então, quando eu não me predisponho a entender esse público, o dinheiro vai ficar na mesa. Então, quais são as marcas que tem aqui em Campos, o negócio que tem aqui em Campos, que tem
efetivamente esse laço com o idoso de ser algo que cria uma conexão com essa camada. O idoso ele consome porque todo mundo consome, mas eu não vejo nada específico para ele. Por exemplo, eu quando casei, eu fui para Gramado, uma cidade focada especificamente em turismo. E a minha esposa ela tem uma aversão a cigarro. Conversando fala na agência de turismo, Agência. o hotel que nós fomos lá era um hotel chancelado, acho que era o único de Gramado na época, específico para não fumantes. Então, não importou a questão da acomodação. É óbvio que era acomodação ok. Não importou a questão da localização. É óbvio que era ok, mas o que importou é ele ser chancelado por não ter fumantes. Então, aquele hotel, ele, dentre tantos, ele descobriu o nicho de mercado que ele começou a atender. Então, qual é o nicho que eu consigo atender o idoso? Então, e se tivesse um hotel não específico, mas que tivesse um cuidado com a terceira idade? E é que eu estou falando, quando a gente fala um cuidado, a gente sempre pensa, eu vou ter rampa de acessibilidade. Então, é colocar o idoso dentro de uma redoma. E está falando aqui do idoso que está fazendo maratona. Então, eu entender o seguinte, quais são as atividades que o idoso ele gostaria de fazer quando ele fosse para Gramado, por exemplo. Então, eu preciso entender isso, porque às vezes um jovem ele vai querer ir, sei lá, numa balada à noite, o idoso ele quer ir talvez tomar um vinho. Então, assim, eu tenho que entender naquele meu público específico, naquele espectro daqueles idosos, qual é a necessidade que eu posso resolver, o desejo que eu posso despertar, e aí eu comunico com ele. Tratando não como frágil, como você falou, Isso. não o que precisa de cuidado, delicado, não. Tratando como uma pessoa igual a nós, e ele vai se sentir muito mais incluído por causa disso, mas ele vai saber o seguinte, que ele me trata igual com um jovem, mas ele sabe que eu não vou ficar numa rave até 3 horas da manhã. Então ele sabe que o que vai me satisfazer é tomar um bom vinho, talvez no fundir, e ter um carro para me pegar às 10 horas da noite para me levar para o hotel. Entendeu? Eu não preciso ter rampa de acessibilidade, não preciso nada disso. E aí, Marcos, vou ter que. Já larguei aqui, porque se conversar com você é bom, porque o papo vai fluindo. Como é que eu. Já ficou claro aqui para quem está nos escutando que é fundamental, seja lá qual público eu vou atender, que eu resolver me dedicar, eu preciso entender mais desse público para atendê-lo melhor. E onde é que eu consigo, né? Como é que o empresário local, né, a gente tem que fazer a crítica, mas tentar gerar solução. Onde é que o empresário local vai buscar isso, esse entendimento do idoso? Como é que ele vai buscar informação, aonde como enfim, dá uma trilha, uma jornada para esse. Primeiro que nós temos um mecanismo canhão que está aqui. Isso. Internet. Então, se ele precisar da internet, ele vai verificar dados como, por exemplo, nós falamos que a população brasileira está envelhecendo. Ele vai descobrir dados que, pesquisa em 2024, o mercado de 50 a mais, 60 a mais, ele movimentava na economia brasileira 1,8 trilhão de reais e com expectativa na próxima década dobrar esse valor. Ele vai descobrir que nós temos 25% de pessoas em torno de 50, 60 a mais na população do país. Ele vai descobrir que essa população ela gera em torno de 30% da economia local. Então ele vai começar a entender isso na internet. E aí quando ele traz isso para o mundo dele, que eu preciso conversar com as pessoas. Se eu já tenho um negócio, eu preciso conversar com as pessoas, saber do idoso, o que ele quer, o que ele precisa. Então eu preciso estar em contato com essas pessoas. Então, nada substitui o olho no olho, uma conversa bem feita. Não precisamos, estamos falando, obviamente, de um cenário local. Eu não preciso despender grandes recursos em pesquisa, que eu mesmo posso fazer a melhor pesquisa, que é conversar com as pessoas que passam dentro do meu negócio. Metodologia do café, né? Chama para tomar um café. E uma outra coisa é o evento que você está proclamando um evento, é uma ótima oportunidade de eu estar em contato com especialistas da área, com empreendedores, com quem realmente faz
pesquisa sobre esse cenário de uma forma mais acadêmica, mais estruturada, e principalmente com os idosos que estarão no local. Então, assim, eventos também são uma ótima forma de eu saber quais são o que está acontecendo de novidade nesse mercado, o que esse mercado, aonde esse mercado não está sendo assistido, aonde que esse mercado, para onde esse mercado está caminhando. Então, também isso é um ótimo local para eu me alimentar de informações para poder pegar isso e colocar no meu negócio. É um exercício que eu deixar de olhar um pouco para mim, para dentro da minha loja, e começar a olhar um pouco para a calçada, seja para as pessoas. Entendeu? Eu olhar menos para mim e olhar mais para o mercado. Tem um autor da área do marketing, que eu sei que você já leu também, que é o Seth Godin, que ele tem um livro que eu acho sensacional, Isso é Marketing, que ele fala assim, para ser visto é preciso aprender a enxergar. Eu acho essa frase sensacional. Perfeito, perfeito. Então, a expectativa então é que o Congresso Longeviver, esse que vai acontecer no final de julho, lá na UENF, você acredita que ele seja É uma uma ótima oportunidade de troca dessas informações? É uma ótima oportunidade, porque, como eu falei, eu preciso primeiro saber que esse mercado existe e depois entender esse mercado. Infelizmente, e não é raro o fato de pessoas que não sabem. Óbvio que estou falando de uma linguagem de mercado. Óbvio que a gente sabe que existem idosos, mas não o potencial desse mercado. Então, indo num congresso desse, eu vou conseguir olhar e saber que existe um mercado pujante e vou começar a entender um pouco esse mercado. Saber como que eu consigo pegar uma fatia desse 1,8 bilhões, trilhões de reais tem gente mordendo isso aí, eu não consigo. E olhar para o idoso como um ser humano, como um consumidor com um número de mercados também, porque ele representa um mercado muito grande. E aí, você falou uma coisa, dentre várias outras, mas você sempre aponta isso, né? O cuidado com a comunicação. E a gente acaba, muitas vezes, na internet, ainda vendo comentários preconceituosos, etaristas, sobre essa questão com o idoso, né? Que cuidados você, para empresas que estarão conosco lá, empresários, empreendedores que estarão conosco lá, conhecendo um pouco mais sobre o time 60 a mais de Campos de Goytacazes e em torno também, que cuidados você já pode adiantar para eles aqui que eles precisam ter na hora de se comunicar com esse idoso? Obviamente que um alerta você já deu. Você tem que identificar com qual idoso você quer conversar. Mas a partir do momento que você identifica, eu estou te perguntando isso, você pode, e você é muito bom porque você usa muito exemplo prático. Lá em 1900 em Ângelo Menino, eu passei eu fiz parte de uma discussão de empresários da área de academia, isso na década de 90. Já tem tempo mesmo. E a questão era que eles estavam começando a pensar em ter uma academia, em criar academia não, ter produtos para a terceira idade. Tipo a aula de ginástica dentro da academia convencional, tem uma aula de ginástica. E alguns falavam, não, vamos fazer uma academia só para os idosos, enfim. E acabou que não aconteceu nem uma coisa nem outra, porque ele, assim, um deles criou uma aula de ginástica para o idoso, colocou um idoso como garoto propaganda e tal, que era uma pessoa ativa da academia e tal, e não funcionou. E aí, na época, chegou-se à conclusão de que o idoso não queria ficar entre idosos, ele queria ficar com os jovens, queria estar inserido no grupo sem estar separado. Que tipo de. E aí, mas até hoje a gente não sabe responder essa pergunta, né? Se ele gosta de ficar entre idosos ou se ele está com jovens. Hoje eu aprendi, e aí você confirmou isso, é que, de novo, de que idoso nós estamos falando? Vai ter o idoso que gosta de ficar só entre idosos, e vai ter o idoso que vai gostar de ficar com os jovens. Exatamente. Então, assim, mas que orientações do ponto de vista do marketing, na comunicação de Instagram, por exemplo, você pode deixar de orientação para quem está nos ouvindo? Primeira coisa é fazer o dever de casa. Então, eu vou nichar, vou saber qual é o público que eu vou falar. Desculpa. Como pode ter gente que não é da área, o que é nichar, que você falou sempre? Tá. Parece nichar, que todo mundo conhece, mas às vezes não tem essa noção. Nichar é segmentar o público.
dentre o tamanho desse bolo, assim, o tamanho de um bolo, eu pego só uma fatiazinha daquele bolo que comunica com um determinado tipo de público bem específico. Perfeito. Então, isso é nichar. Então, é não falar para todo mundo, é falar para um tipo de público específico. Você deu exemplo aqui, quando eu falo que a Curves ela era uma academia para mulheres de meia idade e que Profissionais liberais, Isso é um nicho de mercado. Você não fala com todas as mulheres, não fala com todas as mulheres de meia idade, não fala com todas as mulheres que têm sucesso profissional, ou seja, tem que convergir, passar nesse funil. Então, isso é nichar. Específico, a primeira coisa, eu já vou subverter a ordem aqui. Quando e é até bom para quem estiver nos ouvindo. Quando a gente começar a falar em divulgação, em marketing, primeira coisa é o dever dentro de casa. Que a gente costuma pensar o seguinte: como é que eu comunico com esse público? E essa comunicação, como é que eu crio um perfil no Instagram? Né? Por exemplo. Na verdade, o perfil do Instagram tem que ser o último, porque ele é a ponta da lança. E muitas das vezes eu nem vou precisar de perfil de Instagram, dependendo do meu negócio. Então, a comunicação com o meu público, primeiro, passaria dentro do meu estabelecimento. Porque quem vier entrar no meu estabelecimento, ele tem que entender, ele tem que viver a experiência, que está um termo comum agora, do que eu realmente estou me propondo a fazer com ele. Então, eu vou chegar no Instagram. Não, sem problema. Estou voltando. Temos tempo. E a comunicação ela se dá em todo ponto de contato com o cliente. É outro dogma que a gente tem que colocar aqui. A comunicação não é só a verbal, não é só a midiática. A comunicação é tudo. Então, outro termo do marketing que você traduz para a gente. Ponto de contato com o cliente. Isso. Todo o elemento, toda vez, cliente, tudo... muito mais, toda vez que o cliente ele tem um contato com a minha empresa. Então, por exemplo, se ele recebeu um convite no Instagram, ou a comunicação no Instagram, aqui é onde ele está tendo contato com a minha empresa, é um ponto de contato. Se ele recebe um folder, é um outro ponto de contato com a minha empresa. Se eu estou no ônibus, você entra com o uniforme da empresa, é um ponto de contato. Se eu chego na loja, a loja inteira é um ponto de contato. Então, sempre que a minha marca está se mostrando à vista para ele, é um ponto de contato com esse cliente. O site é um ponto de contato. E a gente vai vendo, quando a gente vai assim, tem muitos pontos de contato. E é onde as empresas relegam bastante. Mas quando o cliente entra na minha empresa, quando o idoso entra na minha empresa, a primeira coisa que eu acho, assim, independente se eu vou nichar ou não, é que eu tenho que fazer com que ele se sinta parte de uma sociedade. E não dentro de uma casta dos idosos, como a gente está falando aqui. Então, aquela questão daquela comunicação muito nichada para ele, muito falando de idoso, eu tiraria isso. Mas existem formas de eu incluir o idoso de uma forma que eu possa incluir todo mundo. Por exemplo, se eu for vender uma caneca e dentro do meu negócio, do meu estabelecimento, e essa caneca eu crio a cultura dentro da minha empresa, crio o hábito de eu explicar detalhe por detalhe, que é mais fácil do idoso entender. Você concorda que se eu explicar melhor minha caneca, qualquer pessoa vai se beneficiar com isso? Se eu crio um produto para idoso, seja ele qual for, e se eu, ao invés de colocar a fonte 0,1, fonte 2, eu colocar a fonte 3 ou 4 ou 5, que fica mais legível, concorda que isso... Eu sou míope. Concorda que... vai ajudar muito, Então, você concorda que isso melhora todo mundo e não só o idoso? Então, assim, eu propor melhorias, não focado no idoso, mas que criam uma experiência que o idoso se sinta incluído e ele não se sinta excluído. Então, esse é o primeiro ponto de comunicação que eu tenho que ter. Eu me comunicar com o idoso, ele sendo uma pessoa dentre todo mundo, porém, ele vai se sentir único quando ele olhar, eu consigo enxergar ele por fora. Eu acho que fizeram para mim. Não, a empresa fez para todo mundo, mas o idoso vai se incluir. É ele chegar numa loja e ter uma música ambiente um pouquinho mais baixa. Favorece a todo mundo, mas para o idoso talvez, entendeu? Todos esses pontos. E quando eu vou para minha rede social, ou vou para minha comunicação, eu tenho que falar do que o meu produto resolve primeiro, para ele, antes de falar que ele é um idoso. Porque como que a comunicação tradicional muitas vezes acontece? Gente, olha só, esse celular para o idoso aqui, entendeu? Olha, esse celular que a letra é grande porque é o idoso. Olha só, esse celular com as letras melhores para o conforto visual, entendeu? Ele já vai se incluir naquela questão. Então, eu anotaria quais são os problemas que eu estou resolvendo.
eu iria comunicar para esse idoso de uma forma que ele se sinta confortável. E aí é óbvio que tem coisas que eu não preciso falar que é para o idoso. Um layout muito colorido, muito agressivo, pode não ser confortável para o idoso que prefere talvez alguma coisa mais tranquila, mais calma. Então, basta eu mudar meu layout, você tem que falar que é um layout para idoso. Entendeu? E aqui já está um pré-julgamento meu que quem disse que idoso não gosta de cores mais vibrantes? Né? Então, assim, muitas das vezes a comunicação que eu faço para qualquer um pode servir para ele também. É isso, isso é uma coisa que eu acredito muito, sabia? Eu não sei se é porque eu cheguei já lá, né? Eu já estou aqui nos 60. Eu não, assim, quando você pensou nos detalhes da comunicação já interna, até o contato, ponto de contato com o cliente. E essa coisa mesmo de falar o idoso é para o idoso, isso afasta as pessoas. Né? Até por conta desse preconceito que a gente realmente vive isso, né? Ainda, infelizmente. Mas Eu queria te cortar. vai Talvez a mudar. primeira pergunta que o empresário tem que fazer para o idoso é o seguinte: você gosta de ser chamado e tratado como idoso? Dependendo da resposta que ele te der aqui, muda toda A sua tua estratégia de comunicação. comunicação. Ah, Entendeu? isso. Então, primeira coisa, como que você quer ser tratado? Como você gosta de ser chamado? E a É, partir daí, porque, por exemplo, você trabalha com atividade física. Tenho dois tênis aqui, tênis A e tênis B. Mesma função, tudo isso pensado nesse público. Se eu faço uma comunicação, esse tênis aqui ó, é específico para idoso. Macio, confortável, não sei o quê. Ele vai para uma cadeia. Talvez o idoso não compre. é. Até porque, muitas das vezes, ele está lutando para as pessoas não o verem como idoso. Se eu Isso. vendo aquele tênis como tênis de idoso, ele não vai usar. É isso que eu acredito que Entendeu? aconteceu quando fizeram aula para o idoso, aula de ginástica para o Exatamente, idoso. exatamente. Agora, se Porque eu aí, se tenho. você entra naquela sala para fazer aquela Você é o aula, idoso. você entrou no time, entrou Você é o no idoso. grupo, você assumiu aquilo. E Exatamente. ninguém quer assumir isso. Ninguém quer Quer dizer, assumir isso. ninguém. Mas Né? assim, Um a grande determinado maioria não grupo quer de assumir idosos, aquilo. o idoso que entende hoje que é o grupo, inclusive, que é o que muito vai se discutir lá no Longeviver, né? A gente vai falar desse idoso ativo, desse Aham. cara que aos 60 anos está mudando de profissão, está fazendo Exatamente. doutorado lá na UENF, está Exatamente. montando um novo negócio, né? Está estudando, mudando de carreira. Aham. Esse é o cara que a gente está olhando para ele, porque é isso que está acontecendo, de fato, Exatamente. né? Então, como você falou, você vai ser um idoso diferente do que foi seu avô. Exato. E ao olhar para esse cara, né, ao discutir esses comportamentos, a gente vai ter uma noção de como se comunicar e como pensar negócios para ele. Exatamente. Porque aí comunicação, ela precisa ser, eu preciso me fazer entender de uma forma que a minha comunicação seja confortável para quem está ouvindo. Então, até para gerar persuasão. Como é que eu vou persuadir alguém se eu não estou tocando nas valências dele, né? Então, no exemplo do tênis que eu dei, o fato de eu falar que é um tênis para idoso, muitas das vezes você está praticando maratona. Então, pô, eu quero mostrar que eu sou ativo. Você vai falar que o tênis que eu vou comprar é um tênis de idoso? Agora, se eu faço uma anamnese da situação dele, um 60 a mais, o que mais o que mais toca ele em relação à atividade física? Olha, ele precisa de um tênis que seja mais confortável no calcanhar, por causa de toco, então o cabedal não pode ter tanto atrito com linha, porque a pele é mais sensível. Então, eu vou e trato todas essas questões que são importantes para o idoso, eu faço um tênis específico para isso. Se eu comunico assim, ó, esse tênis vai te dar mais conforto no calcanhar, porque o impacto ele é suavizado, sua pele, independente da espessura, a linha não vai ficar arranhando. Você vai comprar pelos benefícios que eu estou te entregando. Apesar de que os dois eles foram projetados para ser idosos, para ser para idosos, entendeu? Mas a forma com que eu vou comunicar, como você vai ver, principalmente, todo negócio, produto, serviços, ele vende benefício funcional, que é a função que ele faz, que ele entrega, benefício emocional, como que a pessoa se sente ao consumir aquele produto, benefício social, como que as pessoas irão ver a pessoa que está consumindo aquele produto. Quando eu falo que o meu tênis é de idoso, eu estou citando o tênis, mas pode ser qualquer tipo de serviço. Quando eu falo que esse tênis é para idoso, ele está cumprindo benefício funcional? Bacana. Toda a parte técnica está cumprindo. Pode estar cumprindo benefício emocional? Pode, porque eu vou estar ali e vou estar, pô, que bacana, estou correndo uma maratona. Só que o benefício social, ele não vai entregar para aquele idoso. Porque
ele vai mostrar o seguinte: quem usa esse tênis é idoso. E o tênis cumpre os benefícios básicos, mas eu vou usar e as pessoas vão me ver como idoso. Então não vou comprar justamente porque ele não está me entregando benefício social. Apesar do funcional, ele está me entregando. Então, quando eu monto um serviço para idoso ou para qualquer tipo de esfera, e eu me concentro no seguinte: eu vou fazer o melhor serviço do mundo. Tecnicamente, isso aqui está perfeito. Se eu não levar em torno, não levar em consideração os outros benefícios, eu fiz uma caneca irretocável e ninguém compra. Você pode não estar entregando os outros benefícios que são importantes para aquilo, entendeu? Vou dar dois exemplos aqui. Existe todo mundo conhece o copo Stanley, né? Que virou febre e tudo mais. E quando você está com um copo Stanley, você vê que, e uma outra coisa, o teu produto ele performa diferente dependendo do ambiente. O ambiente faz o teu produto. Não é à toa que uma água ela custa R$ 2 no boteco, ela custa R$ 5 numa rodoviária, ela custa R$ 10 no restaurante e R$ 20 no aeroporto. A mesma água. Então, o ambiente faz aquilo também, faz o teu produto. Então, eu até esqueci o exemplo que eu ia dar aqui. Mas, enfim, eu quero falar assim, que eu tenho um produto que ele performa... do Stanley que eu estava falando. Então, o Stanley, ele, em alguns ambientes, no ambiente da garotada, no ambiente de eu estar numa vibe, ele funciona perfeitamente. É o copo, o copo não esquenta a cerveja, eu tô no meu carro que andando de Stanley, né? À toa até que os rappers começaram a fazer, enfim. Só que o barato de você estar num bar, num boteco, não sei o quê, é você tomar cerveja do seu copo Nadir Figueiredo. Então, assim, o Nadir Figueiredo tem, porque assim, não, esse sim é raiz. Quem não já ouviu isso? Tá no churrasco, vê de Stanley, não, eu sou raiz. Então, assim, cada produto tem a sua ambientação, dependendo do tipo de benefício que ele entrega. O Stanley, ele entrega um benefício que é funcional, que é a minha cerveja vai ficar gelada por muito tempo. O copo Nadir Figueiredo não entrega esse benefício funcional. O copo Nadir Figueiredo, se você colocar aqui a sua cerveja, se não beber, ele vai esquentar daqui a pouquinho. Mas ele me entrega um benefício emocional e social também, que é o seguinte: esse copinho aqui é o copo de quem realmente gosta de beber cerveja. E que é diferente, às vezes, da tulipa, que dependendo do ambiente social, é uma tulipa. Eu tenho que entender quais são os benefícios que eu entrego no meu produto, aonde que eu vou entregar esses benefícios. Entendeu? Então, isso é importante. Porque, às vezes, a gente fala, eu tenho um produto ótimo, eu tenho um serviço excelente, por que eu não estou conseguindo escalar? E o meu vizinho com um produto muito inferior ao meu, cara, me vende pra caramba. Depende da empresa. Marcão, cara. E vou te dar um último exemplo. Aqui na Pelica tem uma pipoca que está estourando porque ela botou um queijo maior. Isso. Entendeu? Então, assim. Mas peraí, se eu estou vendendo pipoca, por que você vai comprar por causa do queijo? Deveria ser a pipoca. Né? É verdade. Tem restaurante, isso por experiência própria. Tem churrascaria aqui em Campos que eu e minha família nós vamos lá por causa do pão de alho. Olha isso. O churrasco é maravilhoso, mas é o pão de alho lá que é diferenciado. Então, assim, eu tenho que entender qual é o ponto de virada do meu cliente em relação ao meu negócio. Mas eu tenho que entender quem é esse idoso. Cara, olha isso. Sensacional. Meu amigo, então, o que você, pra gente fechar não, porque essa conversa nunca vai acabar, a porta vai estar sempre aberta. Essa conversa é sempre muito rica. Mas o que você pode deixar de orientação valiosa aí para quem está para os empreendedores ou empresários locais que vão participar lá do Longeviver, dia 29, 30 e 31 de julho, lá na UENF, que vão estar lá na UENF, o que você orienta para eles tirarem maior proveito do evento, no sentido de enxergar tudo isso que você apontou para nós? Em primeiro lugar, eu falo para todo mundo para quem estiver nos ouvindo, que precisa ir no evento. Quem já vai no evento, ótimo, vou falar daqui a pouco. Mas para quem não está pensando, vá no evento, porque existe um mercado desassistido, extremamente consumidor, um mercado que tem poder de consumo e está só esperando
o ecossistema empresarial oferecer produtos que atendam às suas necessidades, né? E para quem for, assim, todo evento, você tem que ir com um objetivo. Se você for lá só para contemplar, você vai lá, vê tudo, acha tudo muito bonito, volta e não consegue ter nada de prático. Então, o objetivo que eu acho que as pessoas devam ir, ou seja, o meu conselho é vá tentando entender quem é esse público. Chega lá de mente aberta e coração ao vento, né? Primeiro assim, vá para descobrir como que o idoso está sendo visto para as pessoas que estarão lá dando palestras, seminários, enfim, estarão expondo. Vá tentando entender como que você consegue entender aquelas dores e aqueles desejos que estão sendo colocados ali e, principalmente, como que eu consigo entregar para esse mercado, para esse público, algo que só eu consigo entregar. Entendeu? Como que eu consigo pegar o meu DNA, a minha característica, tudo que eu sei fazer de bom, eu consigo envelopar isso de uma forma que eu consiga atender às necessidades desse público, mas não como todo mundo está fazendo atualmente. Não tratando ele, como a gente falou aqui ao longo desse podcast, como precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de atenção, que todo mundo precisa, não só o idoso. Mas como que eu consiga realmente conversar com ele da forma que ele quer estabelecer essa conversa. Vá lá, tentando, como é que eu chego no idoso e descubro suas necessidades? Como que eu descubro o que o idoso realmente está precisando e como que ele quer ser tratado? Vá com esse pensamento e anotando o que puder anotar em relação a esses insights, porque assim, nós estamos num deserto, né? No deserto tem duas coisas, né? É o ruim, porque você não encontra água para beber, né? Mas você está sozinho também. Se você descobrir o poço e colocar, só você vai estar vendendo água, né? Então, então assim, nosso deserto, a gente não tem essa vivência de marcas, de produtos que estejam estabelecendo essa conversa com o idoso. Então, isso é um ponto ruim. O ecossistema não está aquecido. Mas se eu olhar para isso de uma forma diferente e começar a eu estabelecer essa conversa, eu tenho o Oceano Azul para poder trabalhar. Eita, nós! Gente, ouviram? Prestaram muita atenção? Então, você que é empreendedor local, campus e região, não pode ficar de fora do Congresso Longeviver, 29, 30, 31, lá na UENF. As inscrições para o evento ainda estão abertas. Acredito que vai até o próximo domingo. Corre lá no @unite_UENF, que é o Instagram, né, oficial da Unite. Vai lá no link da bio e faz a sua inscrição imediatamente. É gratuito. E segue as dicas do nosso mestre para você não perder essa oportunidade. Quem sabe você vai aí nadar no Oceano Azul do mercado da economia prateada. Forte abraço e até o próximo evento. Obrigado.